Pessoal, bom dia. Agora a galera respondeu, tá irado. Bom, vamos lá. Meu nome é Felipe, vai ter a apresentação depois, então não vou fazer a apresentação prévia. O título da palestra é Criando aplicações componentizadas com Polymer. Eu fiquei pensando, cara, eu vou submeter sobre Polymer num lugar onde 90% da galera mexe com React ou então quer mexer com React. É um pouco estranho tentar falar isso, mas eu falei, eu vou querer jogar essa porra lá, eu quero ver o que vai rolar. Se a galera jogar cadeira em mim, tá de boa, vai ser legal. Então vamos lá. Agora a apresentação, meu nome é Felipe Souza, eu trabalho como Front-End Developer na Digital Influencers, sou organizer do GDX Fortaleza e lembrando, dia 19 vai ter encontro da gente, então quem puder comparecer, por favor. Tá? Vamos lá. Isso daqui me deixou muito feliz, eu queria muito agradecer a galera que votou no Call for Papers para mim estar aqui hoje. Minha reação foi basicamente essa daqui, quando eu vi, putz, velho, eu vou conseguir palestrar lá. E o que acontece? Para me fomentar o conteúdo que ia entrar aqui hoje, eu pensei em algumas coisas. Alguém aqui leu o artigo Desenvolvimento Orientado à Modinha? Kedon e tal, pronto. Depois saiu até um podcast no Dev na Estrada, etc., falando do tipo de pessoas que defendem uma tecnologia ou falam ou tentam implementar ela em produção sem conhecer e tudo mais. Então, o escopo que eu escolhi para botar aqui hoje de conteúdo foi basicamente nas experiências que eu precisei ter para construir uma aplicação e coisas que a gente usa no dia a dia. Então, bora lá. Falando sobre a aplicação, eu procurei o que a gente tem e o que a gente usa de definição para construir uma aplicação. A aplicação, de uma forma definida, básica, é interação com o usuário, aquela parte de layout, tudo, troca de dados e a gente também tem troca de estados de aplicação. Levando isso para o lado de desenvolvimento, a gente tem a definição de UI, o tratamento de rotas, requisições, troca de informações com o usuário, basicamente isso. Agora falando de fato do conteúdo. O que o Polymer é? Tem um textão no site deles, mas eu tentei resumir. Ele ajuda você a estender ou você a utilizar elementos para construir suas aplicações. O Polymer ele tem uma noção de que você não deve subir ou abstrair demais a camada da web, sendo que a gente tem a web extremamente poderosa para fazer isso ou para ajudar a gente a construir as coisas. E o que de novo ele traz? Não só o que de novo, mas o que de fato a gente pode utilizar nele que possa ajudar a gente em alguma coisa. Também tem outro textão, fui ler a missão, o que o Polymer veio trazer e encontrei esse texto e tentei resumir ele. Ele ajuda você a conseguir desbloquear ou pelo menos utilizar da potência da web para você satisfazer as suas vontades, tanto como desenvolvedor como usuário. O que quer dizer com isso? A mesma lance da camada de abstração. Ele vai tentar você utilizar o máximo do nativo para você conseguir ter tanto nível de melhoria de performance ou qualquer outra coisa. Só um minuto. Pronto. Melhoria de performance com melhoria do desenvolvimento e, claro, você conseguir pegar aquela inteligência que você aprendeu em determinada ferramenta e conseguir colocar para outra. Quem que mexeu com Angular 1 e foi mexer com Angular 2 soube que a diferença foi absurda. Então, nem dentro da própria aplicação, nem dentro do próprio framework você consegue pegar o resultado que você tinha feito na versão e passar para outra. Os mesmos conceitos básicos, mas às vezes você tem que modificar o código, você não consegue reaproveitar uma diretiva, por exemplo. Então, quando você mexe um pouco com o Polymer, ele tenta levar, quando você usa mais o lado da plataforma, você vai poder levar aqueles conceitos para outros lugares e conseguir criar e reutilizar em outros lugares. Um conceito bem próximo e é um slogan deles, eles falam #UseThePlatform, é justamente esse. Use a plataforma e você conseguirá coisas que talvez não precisa abstrair tanto para você fazer. Podendo escrever um pouco mais, você vai conseguir reutilizar. O Polymer é uma biblioteca de componente e ele se baseia no conceito de Web Components. A especificação de Web Components. O que é Web Components? Web Components é um conceito guarda-chuva que abraça 4 especificações ou 4 teorias sobre desenvolvimento. Não digo teorias. A primeira delas é a Shadow DOM. O que o Shadow DOM é? O Shadow DOM basicamente é fazer você conseguir estender ou criar sub-árvores dentro do seu DOM. A gente sabe que o DOM é um escopo global, né? O CSS tem um escopo global e a gente tem algum problema se a gente quiser isolar alguma coisa lá dentro. O Shadow DOM possibilita que a gente consiga isolar os escopos da aplicação e que a gente consiga fazer blocos de fato de conteúdo, ao invés de apenas fazer inserção de código e ele aproveitar o que está vindo de cima e influenciar quem está embaixo, enfim.
Um exemplo bem básico de entender isso, o lado esquerdo a gente tem, como acontece na página atual, no DOM atual, que o que acontece? Você tem a árvore do seu código e tudo aquilo é refletido nos filhos e assim por diante. Com o Shadow DOM, o que acontece? A cada nó que você tem um componente, você cria uma subárvore. E essa subárvore pode ter essa subárvore tem os filhos e cada subárvore também pode ser do Shadow DOM. Aqui o que eu quero dizer, por exemplo, aqui é um componente, dentro desse componente você tem um componente que ele tem o escopo dele, que ele tenha toda a classe de CSS dele, etc, etc, etc. Por que isso é legal? Você consegue de fato isolar. Você vai proibir que os pais afetem os filhos, mas claro, os pais podem passar informações, mas a ideia é de isolamento de escopo. E por que isso é animal? Você tem o DOM isolado, você consegue trabalhar com CSS no escopo de CSS, você tem um pouco mais de produtividade, que você pode reutilizar aquilo sem se preocupar muito, sem ter muita dor de cabeça, e simplifica o CSS. É extremamente chato você às vezes ficar pensando qual o nome de classe você vai colocar no CSS, porque você já reutilizou todos os nomes, então com escopo isolado você não precisa se preocupar com isso. Você pode ter uma classe chamada meu H1 50 vezes, em 50 componentes diferentes, e você não vai ter que se preocupar com isso, porque ele está com escopo isolado. Uma maneira simples de você implementar o Shadow DOM nativamente é a seguinte: você cria um elemento, cria um elemento header, ele faz um shadow root, esse attach shadow é o cara que vai ativar o Shadow DOM. Então você faz um mode open para ele e ele vai estar ativado com o Shadow DOM e você já consegue trabalhar com escopo isolado. E você insere, por exemplo, um Hello World ou qualquer coisa dentro, só para mostrar que aquele escopo de fato está isolado, certo? O segundo dos 4 é o Custom Element. Basicamente é como você pode criar ou estender elementos do browser. De fato, criar tags, literalmente dizendo. E dentro da criação de tags é um processo um pouquinho chato, porque você vai ter tanto que criar o escopo, você está criando um elemento novo. Então você tem que tratar tudo que o browser precisa para que ele seja renderizado. Desde criar escopos, definição de atributos e também os callbacks que vai acontecer. O que vai acontecer quando esse cara foi enxertado no DOM, quando ele sair, quando algum atributo dele foi modificado, coisa assim. Então você tem que trabalhar com todos eles. E Freeland W3C, que é onde a gente consegue mais informações, eles deram um exemplo de como você conseguiria, ou a ideia básica de construir uma tag, onde basicamente você colocasse uma tag flag icon, passasse um parâmetro e ele daria a bandeira do país. Se eu passasse Estados Unidos ou USA, ele botaria a bandeira dos Estados Unidos. Basicamente o que ele faz é o seguinte: ele exemplifica numa parte só o escopo que você tem que fazer. O que ele faz? Lá em cima ele está criando uma tag chamada uma classe chamada flag icon e ele estende um elemento do DOM. Então ele está criando um elemento novo. Depois disso, ele no construtor ele define tanto ele fazendo o super para fazer o extends lá e também está definindo os parâmetros. Depois ele vai observar os atributos, ele dá um callback, o que vai acontecer quando aquele meu atributo for modificado, porque como ele vai ser bandeiras de país, então é interessante que ele tenha essa verificação. Ou você pode colocar lá e não executar nenhum callback. Você pode pegar, ele set e ele faz um update renderer. Esse update renderer aqui vai ser o cara responsável por fazer a atualização da bandeira, ou sei lá, você tem um JSON que faz comparação e retorna aquele valor e você enxerta lá na tag. E depois disso você tem que definir, custom elements defined, você passa o nome da tag que você quer de fato e a classe com que ela faz parte. Então, a partir do momento você já vai poder utilizar aquela tagzinha flag icon com todos os atributos e fazer todo o lance de callbacks que você tem. Isso é um pouco chato, você escreve um pouco bastante, né? Mas funciona, e você consegue reutilizar isso independentemente da ferramenta, framework, biblioteca, etc. E você também pode estender elementos. Tanto você pode criar elementos novos como estender. O processo de estender os elementos é bem mais simples, porque você não vai ter que se preocupar com o escopo que vai ser criado, você não vai ter que se preocupar com atributos, sim, porque você pode estender e inserir atributos novos no elemento. Mas você vai já ter todo aquele ciclo de vida do elemento e você não tem que se preocupar com todos aqueles processos, caso você vá criar. Por exemplo, aqui ele está criando uma classe chamada Plastic Button, e ele está estendendo do botão do HTML, o botão nativo do HTML. E ele apenas seta de que, olha, quando esse cara clicar, ele vai fazer alguma coisa. Então, ele não precisa se preocupar com os callbacks que vão ser retornados, porque ele já vai aproveitar todo o escopo que está vindo lá, propriamente do botão. Depois disso, ele faz o seguinte, mesmo lance lá de definir, só que ele passa um terceiro parâmetro, que ele vai dizer quais as propriedades, as opções que aquela novo elemento vai receber. Então ele está passando dizendo que ele está se estendendo de um botão. Então a partir daí ele já vai pegar todos os callbacks, todos os atributos possíveis, etc, etc, etc. E assim você faz para chamar uma tag que seja estendida. Você diz que aquele botão é
fulano de tal, que é o nome da classe que você colocou, e ele já vai pegar as características que você inseriu. O terceiro e mais simples é o import. De fato, você conseguiu utilizar arquivos HTML dentro de outros arquivos HTML. O que isso quer dizer? Quem aqui já mexeu com PHP, eu acho que a maioria já conhece bem isso. Você conseguir fazer requisições para arquivos PHP e você conseguir pegar aquele conteúdo. Isso, dentro de WordPress, alguns Static Generators também faz isso, você reaproveitar aquele trecho de código para não ficar replicando. Com o HTML imports, você consegue fazer isso também. Você passa, ao invés de um Hell Style Sheet, que é o mais comum de a gente ver, importação de CSS, você faz um Hell Import e você importa um arquivo HTML. E você consegue utilizar, tanto se ele for um arquivo literal, se ele tiver um header ou coisa do tipo, como você pode fazer extensão de elementos e compartilhar ele para outro arquivo. A gente vai ver isso melhor. O último, e não por ordem, mas por ordem de fala, é o templates. É basicamente o cara que vai encapsular todo o conteúdo que possui tanto CSS quanto HTML do seu novo elemento. E basicamente eles deu umas melhoradas na API, a API agora não é tão ridícula possível, e você pode utilizar simplesmente ele com a tag. E você pode colocar o estilo, e você coloca o conteúdo que vai ter de HTML dentro dele, e você já vai ter aquele escopozinho isolado e vai conseguir compartilhar aquilo. Isso é legal. Se a gente observar, a gente não está criando nada de ferramenta, e não está precisando de framework nenhum. A gente está utilizando o próprio browser para fazer isso. Então, menos dependências para cada componente, menos dor de cabeça em relação a criar. Só que o ponto chato disso é que são 4 coisas que juntas fazem coisas legais, só que para juntar esses caras, às vezes é um pouco chato. Às vezes não, é chato. E o que acontece? Daí que vem a ideia do Polymer. O Poly, basicamente, ele é um cara que sobe um pouquinho mais a camada do nativo, mas somente para ajudar você a trabalhar com Web Components. Ele é uma camada acima que vai possibilitar que você trabalhe com Web Components de uma forma mais tranquila. O Polymer atualmente está no momento de transição. E o que acontece? No Polymer 1, eles estavam utilizando ainda as especificações, não de fato de V1, na versão 1 das especificações, nem de Custom Elements, nem de Import, etc, etc. Na versão 2, eles já implementaram algumas coisas mais bem legais. Desceram um pouco o nível de abstração e você consegue utilizar algumas coisas mais nativas, como por exemplo, você já utiliza o Custom Elements V1 para trabalhar, por trás dele ele já utiliza o V1 do Custom Elements, você consegue utilizar mais coisas, também funciona do Shadow DOM, e você consegue utilizar S6. Lembrando da classe de definição que eu fiz lá sobre a tag, no Polymer a gente vai ver que no 1 a gente utilizava de uma forma bem características, no 2 a gente já utiliza S6 para fazer as coisas. Então vamos lá, definição de como o componente basicamente é criado no Polymer. A gente utiliza o import para importar o arquivo dele. Depois você vai fazer o Custom Element. Você cria, você define, olha, eu estou criando fulano de tal. E você pode ver que a criação dele é baseada em um elemento já criado. Esse DOM Module é um componente que é criado dentro do Polymer HTML, por isso que você importa ele antes. Então você diz, olha, eu vou criar um novo componente e o nome dele vai ser My Personal Component. E você diz, olha, Polymer, eu estou criando um novo componente, e você determina ele como novo elemento, por favor. Só isso. Você não precisa fazer todo aquele lance lá. E você já vai ter todo um ciclo de callbacks já bem definidos. A gente vai ver isso melhor. E o templates, que a gente comentou depois, você enxerta dentro do componente e ele vai entender. A tag style lá de cima vai fazer parte do escopo desse componente. E o que vem de baixo vai ser o conteúdo. Então, daqui em diante, eu já posso colocar o que eu quiser, porque o meu componente já vai se comportar daquela forma, ou ele vai pegar esse conteúdo e vai colocar toda vez que eu chamar o My Personal Component na aplicação. Então, com isso, eu tenho um componente. Só isso. Ele não precisa fazer mais nada. Eu posso também, se você quiser colocar esses arquivos scripts para fora em outro arquivo, você pode. Você apenas faz um import de um script aqui e no CSS também. Então você consegue isolar. Você vai colocar um arquivo para HTML, outro para CSS, outro para JavaScript, tanto faz. E aqui é no 2. Vem muito mais da forma nativa de como funciona. Você está fazendo extensão de um Polymer Element. Esse Polymer Element é um extend do HTML Elements, só que com algumas coisas que o Polymer implementa. Porque senão seria de fato um nativo mesmo. Então não teria sentido utilizar o Polymer para fazer. Daí ele define, você pode colocar tanto um get para retornar esse nome, ou você pode colocar o nome literalmente. Mas de fato ele segue uns padrões de fazer assim. Então, é o mesmo elemento, a mesma estrutura de declaração, apenas muda a maneira como você utiliza esse cara sem ter lá o objeto global do Polymer para fazer esse gerenciamento. Beleza? E no Polymer, assim como qualquer outra ferramenta que trabalha com componentes, qualquer coisa é um componente. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa, desde animação a requisição. Requisição é uma parada meio louca, a gente vai ver. Mas beleza. Se a gente for ver a estruturação de como funciona, ele é um mapperzinho bem mínimo.
mas que ele consegue atingir desde a parte mais baixa até o pico da sua aplicação. Esse Platform JS aqui é um polyfill. Existem browsers que não suportam, a gente sabe disso, até porque tem uma coisa que está sendo atualizada e especificada muito bem, a passos lentos, que a gente sabe que umas coisas acontecem. Mas não é mais Platform JS, é Web Component JS, o nome mudou, essa imagem é um pouco antiga, mas funciona mais ou menos assim. Ele entra em contato desde aquele nível da aplicação, desde o nativo, e sobe apenas para o Polymer JS para dar apenas aquele compilerzinho para você, naquela interpretação para você chegar aqui no nativo de uma forma mais syntax-aware. Se a gente observar, pensando no âmbito de Web Components literalmente, é do caralho para você fazer o widget, por exemplo. Você, por exemplo, declarava aquele flag icon, putz, às vezes se você for utilizar, fazer alguma coisa, sei lá, Copa do Mundo, aquilo seria útil pra caramba, e você não precisava ter muita dor de cabeça. Você passava um JSON e replicava aquele cara mudando apenas o atributo. Isso seria muito massa. O Google Web Components tem um exemplo de Google Maps, onde basicamente é simples. Você importa o arquivo desse cara, declara essa tag, passa no latitude e longitude e ele cria isso para você. Então, isso é extremamente simples. Você pode colocar coisas internamente dele, como markers, ou mexer no layout, ou fazer outro tipo de coisa. Mas, basicamente, isso aqui funciona para você criar o componente. O GitHub também tem um Web Component chamado TameAgo. Esse cara fica localizado nos commits, na data dos commits. Se você especificar ele vai ter um TameAgo lá. TameAgo não é uma tag. TameAgo é uma parada que foi criada por alguém que simplesmente recebe dois atributos e mostra isso. Tinha necessidade? Talvez não, mas eles quiseram fazer, motivo deles lá. Só que a gente vai falar de aplicações, certo? E trabalhar com aplicações com Web Components no começo dá um nó, justamente porque a gente tem várias coisas nas aplicações que podem inferir no desenvolvimento. A gente tem UI, a gente trabalha com propriedades, troca de dados, eventos, requisições, performance, tudo. A gente tem testes também para fazer na própria aplicação, né? E como é que o Web Components pode ajudar e como é que o Polymer pode nos ajudar a fazer isso também. E ainda a gente nem falou de Progressive Web Apps, a gente não falou de nada de Service Worker, não falou sobre aplicações offline e nada do tipo. Como é que um simples conceito de definição de componente pode ajudar a gente a construir as aplicações, né? Isso é uma pergunta que eu me fiz no começo. Mas a gente vai ver como é que isso funciona. Primeiro de tudo, vou falar sobre a definição de UI, o de fato HTML e CSS. A gente já viu, mas vou reforçar. Isso aqui é o que eu preciso para criar o index HTML, por exemplo, da minha página. Você simplesmente o que está aqui de Shadow DOM para cima não importa. Apenas documento normal. Apenas tem importando o Web Component JS, que é o polyfill. Se você estiver utilizando o Chrome ou o Firefox base atualizado, isso aqui pode ser removido. E o que eu faço? Eu apenas defino para o Polymer que o tipo de DOM que ele vai utilizar vai ser o Shadow, porque ele também pode não utilizar esse cara e você criar essa aplicação de forma tranquila. Porque o que é o ruim do Shadow DOM? Como ele não compartilha escopos, você não vai poder utilizar framework CSS. Porque framework CSS trabalha em quesito de classes compartilhadas para criar sua UI. Se as classes não podem ser compartilhadas, framework CSS não rola. Então você pode desativar esse DOM Shadow para você utilizar framework CSS e mesmo assim ter todo aquele lance de Web Components. Tá. Só que seu escopo não vai ser isolado, tudo vai ser compartilhado. Você importa um arquivo inicial ou componente pai da sua aplicação e você declara ele como uma tag normal. Pronto, só isso. Assim você já consegue o index HTML do seu arquivo. Polyfill. Aqui é novamente como a gente define. Lá em cima você coloca o seu CSS e aqui você coloca o seu conteúdo e aqui você define. Esse objeto global do Polymer aqui, eu estou puxando muito mais para o Polymer 1, porque o que muda de um para o outro é basicamente a forma de definição. E ES6 eles manteram a nomenclatura bem prática, então você já consegue transferir o conteúdo, não precisa nem estudar tanto, nem verificar muita coisa de documentação. E, voltando, passei. Isso aqui é bem simples, você faz esse seu componente se comporta, tá? Só que existe um conceitozinho chamado Material Design, acho que todo mundo que conhece, que trabalha no que é o seguinte, que todas aquelas formas bonitonas, de ciclos, tem gente que não acha bonito não, né? Enfim. Toda aquela formentação de como você vai padronizar a aplicação em relação à transição, efeitos, tamanhos de botões, etc, etc, certo? Todo esse perfect pixel que a gente pode ver. O Polymer, para ajudar a gente a trabalhar com esse tipo de layout, caso você precise ou você queira trabalhar num sistema de componentização, você pode utilizar um conjunto de componentes que eles já criaram chamado Paper Elements. Os Paper Elements vão lhe ajudar a pegar todas as características de uma aplicação baseada no conceito de Material Design e vai lhe ajudar você a construir.
Que, por exemplo, a gente tem essas tabs. Assim, quem já mexe com Android sabe que isso aqui é bem comum. Você tem essas tabs com todos esses efeitos, aquele lance de transição. Fazer isso é extremamente simples com os componentes que ele serve. Você diz um paper tabs, tá? E você diz quem vai estar selecionado, que é um array, e você diz que dentro você tem um paper tab que ele tem os itens. E como é um array, ele está selecionado aqui, por isso que tem aquele amarelinho lá no lado. Então, é simples, você não precisa trabalhar. Se você quiser fazer na mão, você pode fazer, mas existem caras que vão lhe ajudar. E existem isso para tudo, existem para card, existe para ícones, efeitos, botões e tal. Existe também um carinha que junta um pouco desses conceitos, mas mais na parte de estruturação. É o cara que vai lhe ajudar a construir o esqueleto da sua página. Eles chamaram de app layout. Ele ele junta vários componentes e facilita a sua vida quando você for criar. Por exemplo, simplesmente em colocar uma barra lá em cima, a gente mexe com 3 coisas. A gente tem um header lá em cima por definição, a gente tem um toolbar e a gente tem os ícones. A gente pode fazer isso na mão, pode fazer isso importando cada componente, colocando eles descritos, ou o App Layout ajuda a gente a fazer isso. Coloca apenas lá um header, você coloca os parâmetros e ele recebe e faz isso. E também tem o lance do drawer, né? Você tem um menuzinho lateral, aí tem os ícones, tem todo aquele nome lá de cima, etc. E com isso o Polymer pode ajudar a gente a fazer tanto a parte de HTML e CSS prático de fato, como escopo e isolamento de escopo, até usar o Material Design para construir a aplicação, caso você precise fazer ou caso você queira. O segundo, e o que é importante, é propriedades, bindings e métodos. Como que a gente pode, e como que funciona passar dados, criar propriedades, porque elementos no HTML possuem atributos, né? No caso, a gente possui propriedades, no caso do Polymer também. E bindings, que a gente sempre usa para fazer trocas de informações, dados que estão lá no meu definição, passando para a minha view. E métodos. Propriedades são bem simples. Dentro do escopo de definição do meu componente, eu passo um objeto chamado properties. Esse objeto chamado properties vai receber objetos que possuem, que são de fato as propriedades. E daí você coloca o property name, ali é uma vírgula, ali é um y, não é um i, meu Deus. O nome da propriedade, e dentro dela ela recebe um tipo e um valor. Pode ser string, pode ser data, pode ser array, pode ser number, pode ser o que seja, um objeto, qualquer coisa. Você passa o tipo dela e você passa um valor padrão. Se não for passado nada no atributo, ele vai receber o valor padrão. Se for passado alguma coisa, ele subscreve. Tá? A forma de como você usa esse cara, falando de one-way data bind, apenas pegar os dados e plotar lá na minha view, você utiliza colchetes para fazer a definição. Dá um duplo colchete e o nome da propriedade que você vai conseguir pegar esse valor. Two-way data bind não muda muito, você passa apenas dois chaves, incorporado por 2 chaves, e você já consegue fazer a transição. As informações que estão lá estão na definição, que a definição está na minha view e assim por diante. Agora, se por acaso eu quiser pegar o valor de um input ou coisa do tipo, você define como valor a propriedade. Daí a gente tem esses 2 pontos, input. Eu estou dizendo para ele, olha, você vai pegar o input que está vindo desse elemento. Você vai pegar o valor que está nesse elemento, você vai atribuir no input. E você vai replicar isso. Então fica a ligação entre os 2 elementos e a minha definição, meu definition lá. E métodos. Os métodos são bem simples. Você passa aqui no seu objeto uma nova propriedade, diz que ela é uma função, e lá na sua view você chama essa função, caso você queira clicar, sei lá, seja um formulário, ou seja qualquer outra coisa do tipo, você consegue pegar esse valor. Lifecycle Events. Lembra que eu falei lá em cima que na definição de um componente a gente teria que trabalhar com todo o lance de lifecycles, de quando aquele cara foi enxertado no DOM, quando aquele cara sair, quando a propriedade alterar, quando, sei lá, acontecer alguma coisa, quando ele receber um valor, quando o parâmetro dele for alterado por um pile, enfim. Ao invés de escrever centenas de coisas, de callbacks, você pode colocar... O Polymer tem uns carinhas que lhe ajudam bastante. Quando ele for criado, quando ele for carregado, quando ele for removido, quando ele for atribuído a propriedade, e você simplesmente com isso. Isso aqui são basicamente métodos. Da mesma forma que você define um método padrão seu, você apenas chama esses métodos e eles vão ser executados quando tal coisa acontecer. Então você tem um controle do escopo, esse controle dos callbacks, sem escrever bastante, sem ter aquela coisa extensa e sem ter muito tratamento. O Polymer já filtra todos esses conteúdos para você. O outro é Dataflow, Custom Events e Listeners. Como que a gente consegue, como é que as informações passam de um componente para outro, como é que você pode informar um componente todo sobre tal informação. Acredito que no Polymer funciona assim, não sei no React, mas no Angular também, de que propriedades descem, eventos sobem. A maneira que o pai comunica um filho
É por propriedades. A maneira que um filho comunica com um pai é sobre eventos. Caso você queira passar, sei lá, você tem na sua URL categorias e o cliente visitou a categoria de roupas e o que está lá dentro é um conteúdo variante, então você passa que por propriedade que o nome daquela categoria é roupas e etc. E os eventos, caso seja um formulário, você queira subir aquela informação, você queira passar um dado que está no seu filho para o pai, você usa eventos. Propriedades, como você passa, lá em cima eu fiz o seguinte, na definição do meu componente eu importei outro arquivo chamado MySecondComponent. E aqui dentro eu chamei ele e passei uma propriedade para ele. No atributo de definição lá do MySecondComponent eu passei nameProperty. NameProperty é uma propriedade do meu elemento pai. Eu estou dizendo para ele, olha, você vai passar como valor para o segundo filho o valor que está em nameProperty. O valor que está lá é CJS. Então ele aqui vai receber, vai passar um string literal chamado CJS. Lá no MySecondComponent, receber é simples. Eu tenho uma propriedade chamada name, que é o que eu estou passando lá, e o valor dele eu deixei como nulo para o padrão. Se não vir ninguém, ele não vai mostrar nada, mas se vir, ele vai mostrar. Como eu estou passando, lá em cima eu estou exibindo a propriedade, ele vai imprimir CJS. Eu estou passando dados de um pai para o filho por propriedades. Só assim. Eventos, o Polymer, isso foi uma das coisas que mais mudaram no Polymer 1 Pro 2. No Polymer 1 você cria um this.fire, você passa o nome do evento e você passa o conteúdo que você quer dentro dele por esse objeto. A forma de chamar esse cara é bem simples. Tem um método e quando esse cara clicar nesse método, esse cara vai ser executado e você consegue utilizar e criar um evento que vai plotar dos filhos para os pais. Então, quem for ouvir esse cara vai receber o conteúdo que está indo aqui dentro. Como é que o pai, no caso, como é que as informações passam de um filho para o pai? Dessa forma. O filho declara assim. O pai vai ter que ouvir esse cara. Então ele vai ter listeners para conseguir ouvir. E os listeners funcionam assim. É um objeto e ele recebe a propriedade de valor. O nome do evento que ele vai escutar e a função que ele vai executar quando tal evento foi executado, quando tal evento for chegar e eu conseguir ouvir esse cara. Lá eu estou disparando um custo event. Então o pai faz o seguinte, olha... Quando o custo event for executado, tu vai executar o listen custo event. O listen custo event basicamente vai pegar esse cara e vai consolar. Então você pode fazer várias coisas. É só como você consegue passar informações. Então, de pais para filhos, propriedades de filhos para pais eventos. O this.fire ajuda a fazer isso bastante. No Polymer 2, você usa de fato a API nativo de custo events do browser. Então você já elimina outra coisa do Polymer e utiliza nativo mesmo. Agora, rotas. Rotas é o que a gente, basicamente, é um ponto preocupante, o que a gente usa diariamente nas aplicações. E como é que funciona a rota, assim, para quem nunca viu, para quem não sabe o que é, acho meio difícil, mas beleza. É você conseguir mostrar diferentes conteúdos de acordo com o estado da URL. Basicamente é isso. O Polymer ele tem uma tag chamada AppRoute que ele ajuda a fazer isso. Você pode fazer com History API também. Esse cara por baixo usa History API do browser. Então, basicamente é um mapper também. Mas só mostrando que você pode também fazer nativo. 2 passos você tem que fazer quando você vai trabalhar com rotas no Polymer. O primeiro é capturar o estado da URL. O que está lá, eu vou ter que passar para a minha aplicação. Então, basicamente, eu vou fazer esse cara utilizando o AppLocation. Pulei uma parte sim. Vamos lá, vou explicar de novo isso aqui. O captura de estado da URL é basicamente você conseguir pegar as informações que estão na sua URL e passar para a sua aplicação. Para pegar esse cara, você utiliza uma tag chamada AppLocation. O trabalho desse cara é simplesmente pegar o que está na URL e passar para a sua aplicação e o que está na sua aplicação passar para a URL. Você consegue fazer um two-way data bind entre esses caras e conseguir trocar informações, mostrar componente, etc. Como é que esse AppLocation funciona? É uma rota. É uma tag que recebe uma propriedade rota, atenta-se nesse route, que é uma propriedade, e ele tem esse use hash as a path. É muito comum em SPA a gente passar o hashtag barra o estado, barra a URL, por convenção. Isso atribui que, se, por exemplo, você quiser utilizar esse padrão nas suas rotas, você coloca essa flag. Se você não quiser utilizar o nome da sua rota barra o nome, você pode utilizar direto e tirar esse use hash as a path. No caso, esse cara vai pegar o que está de fato na sua URL. Literalmente. Aí a segunda é o AppRoute. Esse AppRoute é o cara que de fato vai controlar as informações e vai quebrar a sua rota em várias partes para você conseguir definir o que vai aparecer e o que vai sumir. De uma forma simples, ele é definido dessa forma. Você tem um AppRoute que vai fazer o bind com o que está vindo lá do AppLocation, então esse cara vai possuir lá a sua URL de fato. O segundo é o padrão, o nome que você vai nomear essa rota. Aqui eu estou chamando de page, desse ponto page, mas eu posso dizer que isso aqui é categoria, que isso aqui é uma view, que isso aqui é etc, etc, etc.
Daí esse data vai possuir os dados da rota e esse tail vai receber os da rodada da subrota. Como assim rota e subrota? Vamos imaginar que a gente tem o home list, tá? Ou vamos imaginar categorias masculinas se a gente trabalha na loja de roupa. Em categorias, a gente poderia mostrar um tipo de tela e em categorias.roupa a gente poderia mostrar outro. Como é que a gente consegue trabalhar com isso? O Polymer ele faz o seguinte, ele quebra a sua rota. Então, isso seria o meu data e isso seria o meu tail. Utilizar a subrota para definir alguma coisa no meu conteúdo, a gente utiliza o tail e usa esse cara para fazer uma requisição ou coisa do tipo. E no caso de mais quebra na minha URL, ele pega o primeiro, atribui ao home e pega o resto e passa para o tail. Então é só para você definir e não precisar ficar quebrando isso manualmente. Ok, pera. Vamos lá. Ok. Depois de capturar e depois de conseguir quebrar minha URL, o segundo passo é mostrar e desaparecer os componentes. Definição de fato quem vai aparecer de acordo com a rota. Para isso, você utiliza Iron Pages. Você pode fazer isso sem Iron Pages, ele vai só colocar alguns atributos a mais, mas, por convenção, você utiliza ele. Que basicamente o que o Iron Pages faz? Ele vai pegar a parte de conteúdo da sua aplicação. Naquele exemplo lá, a gente tem o Drawer e dentro dali a gente tem o conteúdo, né? O menu está aberto, mas se o menu tivesse fechado, a gente conseguiria ter a página de conteúdo de fato. Então é ali que o Iron Pages vai agir. Ele vai pegar aquele bloco e vai dizer, olha, é aqui que o conteúdo vai ser plotado, é aqui que o conteúdo vai ser alterado, então é aqui que eu vou fazer a comparação. E como funciona? Ele é basicamente uma tag que vai abraçar, ele vai ser um pai de todas as tags filhas. Só que daí ele vai ter que ter atributos de seleção. Nas rotas no Polymer, ele faz matches de informações. Você já tem o que está vindo da URL, você só tem que saber quem você vai mostrar embaixo. Para isso, o Polymer faz o seguinte, para ele conseguir capturar, eu digo o seguinte, lembra do page que eu defini como padrão de rota? O primeiro ele está o selected, ele vai dizer, olha, quem está selecionado aqui vai ser o cara que vai fazer match com o valor que vem vindo lá do meu data.page. No caso, se a gente tiver com /home na URL, esse valor vai ser igual a home. Então a gente precisa comparar o valor com quem está aqui embaixo. Só que a gente não tem nada aqui embaixo que diga que tem que fazer comparação. Então a gente diz o seguinte, olha, você vai adicionar o atributo de comparação, para quem vai ser selecionado, vai se chamar o name. Então eu digo para ele, olha, todos os meus elementos agora, name home, name curiosidades, etc, etc, todos os estados principais dessa aplicação vão ter um nome. Então você diz, olha, você vai fazer comparação do que está vindo na minha rota com o valor que está dentro do atributo name de cada componente. Então, se, por exemplo, eu colocar home lá em cima, ele vai ficar, beleza, o nome que está aqui é home. Agora, quem é que tem home aqui dos meus filhos? Ele vai procurar pelo name. Quem tem home é o primeiro, então o primeiro vai ser mostrado e o resto vai sumir. E você consegue fazer o seguinte, mas eu tenho subrotas, eu tenho tails, eu tenho categorias e dentro eu tenho que fazer roupas, masculina, feminina, etc, etc. Então você passa um atributo chamado rotas com o tail que está vindo lá da sua requisição. Então você consegue passar o restante da sua URL para o filho, já que o pai já fez o papel dele de se identificar e de saber se ele vai ser mostrado ou não. E ele tem outras coisas bem legais. Esse localhost aqui não faz parte, não. Ele tem coisas bem legais. Por exemplo, se o usuário colocar um URL que nada a ver, putz, isso aqui não existe na minha página, você pode passar um fallback. E você diz que o valor que vai ser padrão para o fallback vai ser 404. E você pode criar um componente e dizer, olha, esse componente vai aparecer toda vez que ele acessar uma página incorreta e o fallback retornar um 404 para mim. Então eu vou passar para ele e ele vai ser mostrado quando o usuário digitar uma coisa aleatória lá na minha URL. E ele tem também esse selected attribute. Caso você queira estilizar aquele item quando o usuário estiver naquela página, você pode. Ele adiciona um atributo visible para o elemento que for selecionado no momento da rota. Então você pode mexer com o CSS. Então basicamente é isso aqui. Você define as rotas, você passa para dentro dos filhos e os filhos vão, se caso dentro do Home App você tenha um tail, se queira mostrar coisas além, você pega esse valor, faz requisição, mostra na sua view, etc, etc. Daí o que me deixou assim com a cabeça em pé quando eu vi a primeira vez foi o request. Por quê? Cara, request via HTML, que porra é essa? Tipo, como assim? Quebra totalmente o lance de respeito de responsabilidade. O HTML é para estruturar a página, não é para fazer requisição. Ele não tem que ser responsável por saber a conexão com a API ou coisa do tipo. Mas existe um cara para fazer isso. Eles chamaram Ajax. A galera inventa componente para tudo. E ele funciona assim, esse ID é relativo, você pode usar ou não, e você passa alguns parâmetros, alguns atributos, a URL que você quer, os parâmetros caso você queira utilizar na aplicação, como ele vai renderizar o resultado, no caso está dizendo que é um JSON,
Esse onResponse é um evento que vai ser executado quando o resultado chegar, caso você queira, sei lá, dados carregados com sucesso, etc. E o letResponse é o cara que vai receber os dados. A maneira que você recebe os dados, por exemplo, se a gente está recebendo um array de objetos, a gente vai querer iterar aqueles caras. Existe o DonRepeat, eu vou comentar sobre ele depois, mas é só como você pode passar. O data response vai ser passado para dentro para esse repeat, para esse laço, e eu vou dizer que cada laço, o principal se chama planeta. Se a gente estiver pegando uma API de planetas lá, cada um vai ser planeta. E eu posso plotar o name e a descrição daquele cara. Então ele vai iterar isso de acordo com a quantidade de itens que tiver no meu laço, dentro do meu array. E alguns úteis, que são coisas bem simples que a gente utiliza diariamente, pelo menos quando eu mexo com ele eu uso pra caramba, que o próprio DonRepeat, que funciona assim, é um template, que DonRepeat é uma extensão do template. Então, você pode imaginar o que rola aqui por trás. Ele pegou a classe template, fez um extends, e ele falou que o nome dele ia ser DonRepeat. Daí ele recebe os parâmetros e faz a iteração. O primeiro parâmetro que ele recebe é o itens, que é de fato o array de objetos que ele vai receber para fazer a iteração. E depois você coloca um alias. Esse alias é opcional. Caso você não passe, cada posição vai ser chamada de item propriamente. Mas se você passar um S e passar o nome, esse alias vai ser o nome que vai ser pointer em cada propriedade, em cada posição do meu array. Então se tiver um array de pessoas, sei lá, people.name, people.age, etc. Certo? E o segundo é o DonIf. Você consegue fazer condições. Você passa uma condição, ele recebe um valor booleano ali, e diz true ou false, e ele vai exibir aquele conteúdo ou não. São coisas bem simples, mas às vezes é bem útil, né? Às vezes o usuário é um administrador ou não, você vai mostrar algum botão ou alguma característica, ou em alguns outros casos. Então, esses dois caras são bem mais comuns de você precisar, e a forma de definição é bem simples. Você tem um template que ele é estendido e você tem alguns parâmetros que estão estendidos lá. Agora eu vou mostrar um exemplo, só acho que aqui vai ficar meio foda, mas vamos lá. Tá, agora fodeu legal. Putz, eu não vou conseguir mostrar o exemplo, isso é foda, velho. Pronto. Pronto. O que a gente tem aqui? Isso aqui é uma aplicaçãozinha básica feita com Polymer. E basicamente o que ele tem? Ele está utilizando o mesmo conceito de Material Design para fazer a estruturação. Então eu consigo ter isso aqui com praticamente o app layout dando para mim. Eu só apenas seto e coloco algumas configurações para ele fazer esse efeito de trocar imagem, de request, etc. Como meu mouse não está aparecendo, eu não vou conseguir abrir o menu. Foda-se, enfim. Então, de forma básica, a gente tem essa aplicaçãozinha feita com alguns conceitos do Material Design. O primeiro deles é a forma de layout e a forma como os efeitos são executados. O segundo é o card, porque a gente vê que cada um desses aqui são cardzinhos, e isso é propriamente do Material Design. Então, ele plotou um elemento novo e passou propriedades. Isso aqui é um array de informações, tá? Eu usando o repeat para renderizar esse cara. Então, e dentro de cada item, se a gente verificar a rota lá em cima, se eu entrar em algum desses, a rota muda e digo, olha, eu quero os detalhes do item 1, por exemplo, o identificador 1, e eu ploto essas informações. O que está acontecendo aqui? Ele está fazendo verificação dessa rota chamada detalhe, e ele está passando como atributo variante o ID. E quando ele pega esse identificador, ele sabe que é 1, o filho recebe esse parâmetro e faz a requisição para o meu JSON, pro meu API, dizendo, olha, eu quero os dados da minha receita, nesse caso, que tem o ID1. Então ele retorna, a gente plota essas informações. Aí daí tem todo o lance de like. Caralho, meu mouse não está aparecendo. Beleza. Então, de forma bem simples... Opa! Peraí, se ele está aqui, agora ele está aqui. Foda-se. E com bem pouco. O que ele utilizou aqui foi simplesmente o que o próprio Polymer dá. O Paper Elements para fazer a estruturação e o sistema do AppRoot para fazer isso. Então, é bem fácil e você consegue trabalhar com isso de maneira bem rápida. Acredito que no máximo tempo que ele tirou para fazer isso aqui foi 50 minutos, 1 hora. E às vezes, se você quiser fazer algo bem misto, isso funciona. E tem todo um design, tem toda uma forma de alinhamento e tem todo um comportamento já próprio que os usuários estão bem acostumados a utilizar. Então, o usuário não vai ter que reaprender a aplicação. Esse aqui é um exemplo. Deixa eu fazer o seguinte. Vai dar merda aqui. Foda.
Basicamente, o que eu queria mostrar era a aplicação que estava como exemplo lá no slide. Tanto a resolução como o mouse também não está ajudando. Mas basicamente é o que? Eu consegui mudar os estados de acordo com a minha rota. Até aqui eu consigo alterar. Pá. A rota mudou, então automaticamente eu verifiquei. Olha, a minha rota mudou, meu componente mudou, então eu vou mostrar lá nas minhas informações. No caso do home, foi o que eu coloquei alguns itens lá. Esse cara também está fazendo requisição usando o Iron Ajax. Eu vou mostrar o código aqui. Foda. Agora haja atalho pra fazer essa merda. Aquilo lá em cima, eu basicamente estou fazendo as importações dos arquivos HTML que eu preciso. Não necessariamente eles deveriam estar lá, mas por questão de convenção, por ficar tudo num arquivo só e conseguir mostrar como um arquivo consegue resolver tudo, eu coloquei todos eles lá. Basicamente estou importando todos os arquivos das minhas páginas, tanto home como about e todos os outros. Aqui eu tenho um CSS que está sendo definido, media queries, etc, etc. E aqui o app location que eu falei lá em cima. Eu tenho o cara que pega a minha rota, que ele vai verificar. Eu tenho o app route, que vai receber tanto os dados da aplicação como o que está tendo de tail. E aqui eu tenho o layout. Eu tenho o drawer panel, que é o cara que vai fazer aquele efeitozinho de drawer. Eu tenho o header, e a primeira seção do header vai ser o que vai ficar dentro do menu do drawer. Então eu estou dizendo, olha, lá eu tenho um menu, que ele tem todos esses itens, e todos os itens têm ícones, etc, etc. E o segundo é referente ao conteúdo principal. O que tem de conteúdo principal? Ele tem esse icon tab lá em cima, que é o menuzinho de fato que fica na parte que o usuário vê toda hora. E o Iron Pages. Aqui é onde eu estou tratando toda a parte de rota. Opa. Mesma coisa, eu digo um selected, onde eu estou pegando o dado que está vindo lá de pages, e o atributo por selecionado que eu vou fazer comparação, que é o name. Daí dentro de cada componente estou dizendo, olha, nome, home app vai receber home, etc, etc. Então quando a URL lá eu coloquei about, ele verificou que é o about app que tem que aparecer. E dentro do about app tem o quê? About app. Dentro desse cara eu tenho apenas um lore y aqui. Então, ele verificou isso, não precisa fazer nada, não precisa tratar a rota. Se por acaso ele tivesse algum filho, eu passava uma propriedade dizendo que ele teria um root ou um tail e faria uma requisição com o valor que tivesse vindo. Opa. Vamos lá rezar para Deus agora para isso aqui dar certo. Então, basicamente, o exemplo não deu para mostrar muito bem, mas isso é especificando que é bem simples você fazer as coisas com ele. O Polymer também tem um CLI, que você consegue instalar ele via NPM, e você consegue criar desde tudo, desde scaffold da aplicação, servir, fazer build da aplicação, você conseguir minificar os arquivos, todas aquelas requisições, né? É preocupante, porque ele faz de fato um HTTP request lá. E isso pode ser bloqueante para a sua renderização. Então você consegue pegar todos os seus imports, colocar apenas em um arquivo e ele fazer uma requisição um pouco grande, mas você consegue fazer chunks desse cara. Também você consegue fazer lazy load dele. Pela CLI, você consegue instalar pela NPM e você consegue ter o scaffold da aplicação lá. Um case animal, e para mostrar o poder que o Polymer tem, o novo YouTube foi feito com Polymer, e isso me surpreendeu bastante, porque é um produto extremamente grande, que tem um nível de usuários absurdamente grande também, e eles mostraram que simplesmente uma biblioteca de fazer web component consegue construir e consegue dar conta desse negócio. Pelo menos até agora está dando conta, né? E quem nunca viu ainda, por favor, se quiserem ver lá, dá uma inspecionada, são vários elementos, você consegue ver que de fato eles reaproveitam de fato o mesmo componente. Eu vi umas 300 vezes lá, andando pelo YouTube, mas é bem legal, você consegue ver que eles isolaram de fato, tiraram toda essa ideia de web component e colocaram dentro do YouTube, e isso é bem animal. Você consegue ver que é uma aplicação de grande escala utilizando os padrões que o browser está fornecendo, e isso é bem irado, bem interessante.
Eu usei AppHaut, Iron Ajax, essas paradas todas, Paper Elements, né? Onde foi que eu encontrei esses caras? O Web Components tem uma organização chamada webcomponents.org, onde lá as pessoas têm tantas informações como artigos sobre como é que está o estado do Web Component, como é que está em relação a suporte e outras coisas, como as pessoas que criam Web Components e acham, putz, eu acho que esse componente pode ajudar, independentemente se for feito em Polymer ou não, se está baseado no conceito Web Component, você pode submeter e ajudar lá. O Polymer mais específico, ele filtra tudo isso e ele tem um chamado Polymer Catálogo, que você consegue verificar quais componentes podem lhe ajudar de acordo com a necessidade. Aqui tem tanto para estruturação, como para um próprio material design lá, que é aquele MD. Você tem o Google Web Components, onde você pode fazer integração direto com Hangouts, Google Drive, Calendar, essas coisas, produtos da Google. Você tem o Platinum Elements, que você mexe com Service Work, consegue fazer coisas bizarras com isso. O poder de uma tag é animal. Esse Neon você consegue fazer animações. Esse Gold, que lá você faz, tem coisas mais para a parte de e-commerce, como validação de cartão de crédito, alguns layouts implementados para trabalho com cartão, transações, essas coisas do tipo. E fora o EP Elements, que é todo um escopo que o Polymer criou para lá. Galera, os slides vão estar disponíveis nessa URL, tá? Tá lá no Speaker Deck. Esse aqui é meu Twitter, esse aqui é meu GitHub, os exemplos eu vou todos colocar lá. O Twitter também eu vou compartilhar o URL lá, e quem quiser seguir, fique à vontade, trocar uma ideia. Galera, eu estou bem feliz de fato de estar aqui. Eu não sei se eu consegui vingar o que eu tinha proposto, mas trabalhei bastante para estar aqui hoje. E eu fico muito feliz que eu tenha sido congratulado para me chegar aqui. Tá? Muito obrigado e use the platform. Valeu.